Olá, pessoal, tudo bem? Semana passada nós tivemos um encontro online, onde nós terminamos os aspectos gerais, né? Terminamos o estudo do controle concentrado e começamos a aprofundar nas ações constitucionais de controle concentrado. A gente começou estudando a ADI e a ADC, são muito parecidas, né? A gente viu até que no mesmo pedido eu posso pedir tanto a declaração de inconstitucionalidade quanto a direta de constitucionalidade, né? E aqui nesse vídeo, então, a gente vai terminar a parte de ADI e ADC, ficou faltando um finalzinho, falar um pouco sobre a possibilidade de concessão de liminar, e vamos falar também sobre a DPF. Deixa eu colocar aqui os slides para vocês. Vamos passar aqui rapidamente, só para a gente contextualizar, relembrar. A gente falou, eu falei junto da ADI e da ADC, justamente por conta desse caráter dúplice, né? As duas ações são consideradas de mesma natureza, com o sinal trocado, porque se eu entro com a ADI, ela é julgada improcedente, tem o mesmo efeito de se eu tivesse entrado com uma ADC e ela tivesse sido julgada procedente e o contrário. Mas, obviamente, para que isso aconteça, né, eu preciso ter todos os requisitos de admissibilidade, tanto de uma quanto da outra. Então, nós vimos que no mesmo pedido eu posso acumular tanto o pedido de declaração de inconstitucionalidade quanto o pedido de constitucionalidade numa mesma ação, numa mesma petição inicial. Nós definimos que o parâmetro de controle, né, aquela norma constitucional violada que eu vou usar como referência do meu objeto de análise, né, com relação a esse parâmetro que eu vou analisar se o meu objeto de análise está de acordo ou não, está conforme ou não, é isso que eu vou controlar. E aí nós vimos que para a ADI e para a ADC o parâmetro é a Constituição formal, a Constituição Federal de 1988, com todas as suas emendas, e os tratados de direitos humanos devidamente internalizados. Falamos, né, nós não podemos fazer controle das normas constitucionais originárias, né? As normas constitucionais postas pelo PCO não são passíveis de controle, as que são passíveis de controle são aquelas postas pelo poder constituinte derivado, tá? Reformador. Então, no caso, emendas a constituições, aí a gente destrinchamos um pouco aqui o que seria, então, os nossos objetos de análise. Então, eu posso fazer controle de emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, atos normativos, né? Aí eu tenho uma diferença. Na ADI pode ser ato federal ou lei ou ato normativo federal ou estadual. Na ADC apenas lei ou ato normativo federal. Então, aquela acumulação, né, de pedidos que a gente falou alguns slides atrás, só vale, obviamente, se eu estou falando de lei ou ato normativo federal, porque eu preciso que as duas ações sejam admitidas no caso. Aí falamos dessa questão, né, do que seria esse caráter normativo, tem que ser um instrumento, né, normativo, tem que ser um documento positivado que seja o exercício da função normativa, seja pelo executivo, pelo legislativo ou inclusive pelo judiciário. Então tem que ser um instrumento que veicule uma norma jurídica, né, que tenha esse caráter normativo, que essas características de abstração e generalidade. Então, no caso do Poder Judiciário, por exemplo, a gente deu como exemplo os regimentos internos dos tribunais, que é um documento, né, um regimento interno, é como se fosse a lei que rege o tribunal. Então, ele tem essa característica normativa e, portanto, pode ser objeto de controle de constitucionalidade por meio de uma ADI ou uma ADC. A gente falou da contemporaneidade do objeto com o parâmetro. Então,
eu não posso fazer controle por meio da ADI ou DC de leis ou atos normativos que sejam anteriores à Constituição de 88, né? E se eu tiver uma alteração, tanto no meu objeto quanto no meu parâmetro, provavelmente eu vou perder o objeto da minha ADI ou da minha DC, tá? Porque se a lei, né, ou se o ato normativo forem revogados, o STF entende que não tem mais perigo para a Constituição, então não deveria ter continuidade essa lei ou essa DC. E da mesma forma, se o parâmetro, né, se a Constituição foi alterada, então eu alterei o meu parâmetro e eu não consigo mais fazer aquele controle de constitucionalidade tal como posto naquela ação. Então, aquela ação vai perder o objeto e, se for o caso, uma nova ação teria que ser proposta utilizando com base o novo parâmetro. Falamos que as súmulas, mesmo as súmulas vinculantes, não podem ser objeto, elas não são consideradas leis ou atos normativos, né? Elas são um instrumento de interpretação. As súmulas vinculantes talvez poderia ter reconhecido esse caráter normativo, mas eu não faço o controle por meio da DI e da DC, porque o STF entende que tem um procedimento próprio para isso. Vimos, está lá no artigo 103, quem são os legitimados a propor a DI e a DC, são os mesmos legitimados, então quem pode propor a DI também pode propor a DC. Respeitada aquela questão que a gente já viu, né, de ter pertinência temática com o tema. Então, essa exigência da pertinência temática vale tanto na DI quanto na DC. Aí a gente entrou no procedimento. A petição inicial, o relator vai fazer a requisição de informações. Com relação à petição inicial, nós falamos de um requisito específico da ADC, que é demonstrar que existe uma controvérsia judicial relevante, né? O STF não é um órgão de consulta, de interpretação. Então, existe a presunção de constitucionalidade da lei e dos atos normativos. Então, eu preciso demonstrar o interesse de agir, né? Eu preciso demonstrar que existe uma controvérsia sobre a constitucionalidade ou não daquela lei ou daquele ato normativo. Então, para garantir, né, a força normativa da Constituição, a supremacia da Constituição, a segurança jurídica, eu preciso que o STF dê a palavra final e transforme, então, em presunção absoluta se aquela lei ou ato normativo é constitucional ou não. Aí vimos sobre a intimação, né, do Ministério Público através do seu cargo máximo, que é o PGR, e vimos também a necessidade de citação do AGU. E com relação à citação do AGU, a gente viu que, em razão do caráter dúplice dessas ações, é importante que tanto a intimação do PGR quanto a citação do AGU vai ser exigida tanto na ADI quanto na ADC. Aí eu chamei, né, entre aspas, de uma instrução probatória, essa possibilidade de pedir esclarecimentos, de pedir informações adicionais, de realizar audiências públicas. Falamos do quórum de instalação e do quórum da declaração de inconstitucionalidade, que precisa ser a maioria absoluta para gerar aqueles efeitos próprios da decisão em controle concentrado. Quais são os efeitos próprios do controle concentrado? Efeito para todos, né, contra todos, efeito erga omnes, efeito vinculante e efeito retroativo ex tunc. Né? Esses são os efeitos próprios do controle concentrado, e para que a decisão do STF tenha esses efeitos, é preciso que eu atinja o quórum de maioria absoluta. Lembrando todas aquelas particularidades que nós estudamos sobre esse efeito, né? Do efeito vinculante, não vincular, na verdade, a função legislativa, né, do Poder Legislativo, principalmente. Não vincula o plenário do STF, vincula os seus ministros quando atuam monocraticamente, quando atuam individualmente, e as turmas. Mas o plenário pode inovar, né, pode superar aquele entendimento do próprio STF, e o legislativo também pode superar o entendimento do STF. E tem a possibilidade, e aí nós terminamos exatamente nesse slide, e eu terminei a aula começando a falar dessa questão da concessão da liminar, e aí vamos entrar um pouquinho agora. Então, é possível a concessão de liminar, tanto na ADI quanto na ADC,
mas tem uma pequena diferença em razão da natureza da ação. Na ADI, o autor está pedindo que seja declarada a inconstitucionalidade daquela lei ou daquele ato normativo. Então, quando ele pede a concessão de liminar, ele quer que aquela lei ou ato normativo já tenha sua eficácia suspensa, ou seja, já seja retirada do ordenamento jurídico antes da decisão de mérito da ADI, tá? É possível, né? O STF pode deferir e retirar do ordenamento jurídico, só que ele está retirando mediante uma liminar. Então, é uma decisão judicial de caráter precário, é uma decisão judicial que ainda está condicionada, né, àquela instrução probatória do processo e a decisão final de mérito. Então, ela vai ter efeito geral se a liminar for concedida. Ela vai ter efeito geral, ou seja, vale para todo mundo. Tem efeito vinculante, mas não tem efeito ex-tunc, não tem efeito retroativo, ela tem efeito prospectivo, tá? A liminar vai retirar do ordenamento jurídico a partir do momento em que a liminar for proferida, ok? Lá no final, se confirmada em decisão de mérito a declaração de inconstitucionalidade, aí sim a retirada, né? Aí eu não estou falando mais simplesmente em suspensão da eficácia da lei ou do ato normativo, eu estou falando da sua retirada definitiva do ordenamento jurídico. Aí eu vou ampliar esse meu efeito de ex-tunc para ex-nunc. Agora, se a liminar for indeferida, ou seja, o STF não observou ali indícios, né, relevantes, indícios necessários da inconstitucionalidade, mas isso não significa que, utilizando aquele caráter dúplice, né, então, se ele indeferiu a liminar, se ele entendeu que não haveria indícios da inconstitucionalidade, se eu pego o caráter dúplice da ADI com a ADC, então significa que em liminar o STF está manifestando pela constitucionalidade? Não. Como a liminar é uma análise prévia, né, é uma análise preliminar, é uma análise precária, o indeferimento da liminar não vai ser reconhecido como uma liminar de constitucionalidade, tá? Então, não tem esse efeito geral, não tem esse efeito vinculante. Na prática, o que isso quer dizer? Eu até coloquei aqui entre parênteses para você. Significa que, por exemplo, mesmo que o STF indeferiu a liminar, ou seja, olha, tudo bem, eu vou analisar esse seu pedido de que essa lei ou esse ato normativo sejam declarados inconstitucionais, mas agora, nessa primeira análise, nessa análise perfunctória da liminar, eu não estou enxergando essa inconstitucionalidade. Mas isso não vai impedir, como o indeferimento da liminar não tem efeito geral e principalmente não tem efeito vinculante, isso não impede que juízes e tribunais do Poder Judiciário declarem a inconstitucionalidade, tá? Porque no Brasil vigora os dois sistemas, vigora o controle difuso junto com o controle concentrado. Então, mesmo que eu tenha uma ADI proposta, aguardando julgamento de mérito do STF, eu consigo arguir, né, incidentalmente em processos subjetivos a inconstitucionalidade daquela mesma lei ou ato normativo que está aguardando o pronunciamento do STF numa ADI. E aí, se o STF não concedeu a liminar, nada vai impedir, então, que os juízes e os tribunais exerçam esse controle difuso, tá? E venham a declarar inconstitucionalidade. E aí, lembrando que a gente pode ter, a gente já analisou sobre isso, né? Então, vamos supor, em controle difuso, um juiz vai e declara a inconstitucionalidade daquela lei ou ato normativo que estava lá pendente de análise pelo STF em controle concentrado. Então, foi uma decisão em controle difuso, uma decisão que tem efeito para aquelas partes daquele processo. Aí transitou em julgado com a declaração de inconstitucionalidade, de forma incidental. Transitou em julgado. Passou o prazo de ação rescisória. Aí o STF vai julgar a ADI. E na hora que ele julga a ADI improcedente. Ou seja, pelo caráter duplo, significa que eu tive a procedência de uma ADC. Então, eu tive o reconhecimento, de forma geral, vinculante e ex-tunc, da constitucionalidade. Ou seja, eu tenho uma coisa julgada em controle difuso, que declarou a inconstitucionalidade,
posteriormente o STF reconheceu, né, gerou presunção absoluta de constitucionalidade. O que eu vou ter, então? Eu vou ter uma coisa julgada inconstitucional. E como a gente já viu quando a gente aprofundou, né, qual que é o alcance quando eu digo que o efeito é geral, vinculante e ex tunc, o que isso quer dizer na prática? Nós vimos que a decisão do STF em controle concentrado vai ter efeito imediato nos processos em curso, pode gerar recurso nos processos que já tiveram decisão proferida e pode motivar o ajuizamento de ação rescisória, mas dentro do prazo decadencial de 2 anos. Se já passou 2 anos, eu não tenho mais direito à ação rescisória, aí eu vou ponderar esse efeito geral vinculante ex tunc do controle concentrado com a necessidade da segurança jurídica. E aí eu vou ficar, então, com uma coisa julgada inconstitucional. Na ADC, né, eu estou pedindo que a lei seja reconhecida, né, que seja batido o martelo na presunção absoluta e transformada a presunção relativa de constitucionalidade em uma presunção absoluta de constitucionalidade. Então, o que eu vou pedir com essa liminar? Eu quero que seja reconhecida, declarada de forma definitiva pelo STF, que aquela lei ou ato normativo é constitucional. Então, o que eu vou pedir nessa liminar? Porque a constitucionalidade, a gente viu, já é presumida. O que eu quero, então, com essa liminar? Eu quero a suspensão de todos os processos que estejam sendo julgados com base, né, que envolvam a aplicação dessa lei ou desse ato normativo. Porque, para eu ajuizar a minha ADC, vocês se lembram, eu tive que demonstrar que há uma controvérsia judicial relevante. Então, eu vou suspender os julgamentos para eu paralisar decisões em controle difuso pela inconstitucionalidade daquela lei, daquele ato normativo, entendeu? Então, eu vou paralisar ali nas instâncias inferiores, por todos os tribunais e juízes, essa aplicação dessa lei, para eu evitar que continue tendo essa divergência jurisprudencial, tá? Então, eu paraliso os processos. Aí, o STF vai analisar, ele precisa analisar em 180 dias, tá? Senão essa liminar perde eficácia. Aí, com a decisão do STF, eu vou decidir esses processos que ficaram paralisados. Por fim, no nosso estudo e no nosso aprofundamento na ADI e na ADC, eu queria falar sobre o efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. Esse efeito, então nós vamos somar lá, né? No efeito geral, no efeito vinculante, no efeito ex tunc, nós vamos somar a possibilidade desse efeito repristinatório. Ele é uma decorrência da teoria da nulidade, que é adotada no Brasil. Então, ele é uma decorrência daquele efeito ex tunc, né? Nós vimos que no Brasil, nós vamos entender que toda decisão judicial declaratória de inconstitucionalidade, seja ela proferida em controle difuso ou em controle concentrado, ela tem a natureza declaratória, de simplesmente declarar algo pré-existente, né? A inconstitucionalidade, ela é congênita daquela lei ou daquele ato normativo. Então, essa natureza declaratória da decisão judicial de inconstitucionalidade, essa teoria da nulidade, ela vale tanto por controle difuso quanto por controle concentrado, tá? Na nossa segunda prova, eu vi que algumas pessoas fizeram confusão, ficaram achando que essa teoria da nulidade era só por controle concentrado. Não. A teoria da nulidade, né? Essa natureza declaratória da decisão judicial de inconstitucionalidade, ela vale tanto no controle difuso quanto no controle concentrado. Tanto é que, tanto no difuso quanto no concentrado, eu tenho o efeito ex tunc, em regra, né? Que é o efeito retroativo. Porque essa retroatividade é justamente a aplicação prática, uma decorrência dessa teoria da nulidade, tá? Embora a gente reconheça no Brasil, e muitas vezes o STF, né, o Poder Judiciário, aplica a modulação dos efeitos e acaba não aplicando o efeito ex tunc na sua integralidade. Mas a regra geral é teoria da nulidade, natureza declaratória e, portanto, efeito ex tunc, efeito retroativo, tanto no difuso quanto no concentrado. A diferença vai ser que no difuso eu tenho efeito restrito às partes,
No concentrado eu tenho efeito geral e vinculante, né? Sendo que nós estudamos no difuso, existe a possibilidade de eu ampliar esse efeito interpartes e alcançar terceiros, caso o Senado Federal atue, né? Emitindo aquela resolução, e eu tenho ainda uma tendência de ampliação dos efeitos do controle difuso, que é aquela tendência da abstrativização do controle difuso. Mas vamos lá, então. O que significa esse efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado? Aí aqui sim, o efeito repristinatório, embora ele seja uma decorrência da teoria da nulidade, ele vai aplicar só no controle concentrado. Por quê? Vamos ver o que é esse efeito. Dentre tantos efeitos, né, eu acabei de falar, nós vamos somar ao efeito geral, vinculante e ex tunc, a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo que tenha revogado outro ato normativo provoca o restabelecimento do ato normativo anterior quando a decisão tiver efeito retroativo. Isso porque, se a lei é nula, ela nunca teve eficácia. Aqui, ó, decorrência da teoria da nulidade. Se ela nunca teve eficácia, ela não tem a força, né? Ela nunca revogou nenhuma outra norma. Se nunca revogou nenhuma norma, aquela que teria sido supostamente revogada continua tendo eficácia. Essa explicação eu transcrevi do livro do Pedro Lenz. Vamos tentar fazer aqui uma linha do tempo para a gente enxergar o que é isso. Eu tenho uma lei, vamos falar aqui de 2010. Em 2015, foi proferida uma lei B, que dentre diversas questões, revogou a lei A, ok? 2015. Então, em 2010 eu tinha uma lei, estava regendo lá um determinado assunto. Em 2015 eu editei uma nova lei para reger esse determinado assunto e, portanto, eu revoguei a lei de 2010, em 2015. Agora, em 2020, o STF declarou a lei de 2015 inconstitucional. Vamos falar aqui no nosso exemplo, a lei toda foi declarada inconstitucional para ficar mais fácil o nosso exemplo. Se eu estou falando em uma decisão judicial definitiva, em controle concentrado do STF, pela inconstitucionalidade da lei, essa é uma decisão de natureza declaratória e com base na teoria da nulidade, né? É uma decisão que declara a nulidade de um ato. E com base na teoria da nulidade adotada no Brasil, significa que essa lei de 2015, na verdade, nunca existiu. Então, o que nós vivemos de 2015 até 2020, os efeitos por ela produzidos, foram uma ilusão que nós precisamos desfazer, porque essa lei, na verdade, nunca existiu. Nosso ordenamento jurídico não admite a existência dessa lei, porque ela nasceu inconstitucional. Essas são as decorrências lógicas da adoção da teoria da nulidade no Brasil, da natureza declaratória da decisão judicial de inconstitucionalidade. Portanto, se a gente tem uma decisão judicial de inconstitucionalidade em controle concentrado, que reconhece a nulidade de uma lei, reconhece a inconstitucionalidade dessa lei. Então, essa lei de 2015 nunca existiu. Se ela nunca existiu, um outro efeito prático disso que eu vou ter que reconhecer é que a lei de 2010, então, não foi revogada. Porque essa é a amplitude do efeito ex tunc, do efeito retroativo. Eu não preciso retroagir, eu não preciso desfazer tudo que a lei de 2015 fez. Então, uma das coisas que além dos efeitos produzidos, né, nas relações jurídicas, nos negócios jurídicos, nos fatos jurídicos acontecidos e supostamente regidos por aquela lei, eu tenho também a questão da revogação da lei de 2010. Então, o que eu vou fazer? Tudo que aconteceu entre 2015 e 2020, eu vou considerar que não foi regido pela lei de 2015, mas eu vou precisar ir lá buscar a lei de 2010 e vou fazer com que ela renasça. Esse é o efeito repristinatório. A lei de 2010 vai renascer. E aí eu vou precisar desfazer os fatos jurídicos, os negócios jurídicos ocorridos de 2015 e 2020, aplicando com base na lei de 2010. Isso se for, obviamente, se isso for possível, né? Porque aqui a gente fala, ó, dentre tantos efeitos, a declaração de inconstitucionalidade do ato normativo que tem revogado provoca o restabelecimento do ato normativo anterior, quando a decisão tiver efeito retroativo.
tá? Então, isso é considerando que foi uma declaração de inconstitucionalidade padrão e que vai aplicar, então, que vai puxar todos aqueles efeitos. Efeito geral, né, efeito contra todos, efeito vinculante e efeito ex-tunc. Mas como nós precisamos lembrar que existe a possibilidade de modulação dos efeitos, pode ser que eu não tenha esse efeito retroativo, e aí, então, o STF, ainda que ele declara a inconstitucionalidade da lei de 2015, mas aí em modulação de efeitos, ele deixa claro que não vai haver a repristinação da lei de 2010, tá? Mas aí a decisão judicial do STF, a decisão do STF tem que ser expressa em falar que não vai haver o restabelecimento da lei de 2010, ok? Aí nós vamos ficar com a lei de 2010 revogada, a lei de 2015 não existe, e aí justamente essa modulação de efeitos vai ter que explicar, né, vai ter que trazer para a generalidade das pessoas e para o poder público, né, já que é uma decisão vinculante, vai ter que esclarecer, então, qual norma jurídica vai ser aplicável para situações que estariam amparadas ali ou pela lei de 2010 ou pela lei de 2015. Não vai ser, ou ele vai falar, então eu vou reconhecer que até 2020 eu vou reconhecer eficácia para a lei de 2015, embora ela seja nula, eu vou modular esses efeitos, eu vou modular esse efeito retroativo e vou falar que os fatos, né, os atos jurídicos e os fatos jurídicos ocorridos entre 2015 e 2020 vão continuar regidos pela lei de 2015 e só a partir de agora, de 2020, é que eu vou, sei lá, vai ter que aplicar uma outra regra ou vou precisar esperar vir uma outra lei, ok? Aqui agora, então, a gente já vai começar a falar sobre a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Bom, então agora vamos ver o que é essa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nós vimos que a previsão da ADPF está lá no artigo 102, parágrafo 1º, que fala: a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Então, aqui a gente já tem a competência, né, do STF. Então, está claro que o conceito, né, de controle concentrado não é justamente aquele controle que está concentrado em um único tribunal. No caso do Brasil, é justamente o STF. Então, essa competência aqui faz dessa ação, né, dessa arguição, uma ação de controle concentrado. Nós vamos estudar dentro do controle de constitucionalidade concentrado. E a ausência de qualquer outra definição e de regulamentação do procedimento, do que quer que seja, né, de quem são os legítimos, quem pode interpor essa arguição de descumprimento, qual que vai ser o procedimento, qual que é o parâmetro de controle, qual que é o objeto de análise, a ausência dessas definições, dessas regulamentações na Constituição, faz com que isso seja um exemplo de uma norma de eficácia limitada. E então, somente a partir de 99, embora já estivesse prevista na Constituição, né, a possibilidade dessa arguição perante o STF entendeu, de 88 até 99, ele não admitiu a apresentação, o ajuizamento de ADPFs pela ausência da regulamentação infraconstitucional, ok? Então, só com a edição da Lei 9.882 de 99 é que passou a ser possível a propositura dessas arguições de descumprimento das ADPFs. A lei, então, 9.882, trouxe duas hipóteses de cabimento da ADPF. A arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal será proposta perante o STF e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Então, aqui eu tenho a primeira hipótese de cabimento, que é uma hipótese que pode ser destrinchada, na verdade, em duas hipóteses, porque pode ser tanto um caráter preventivo, ou seja, a lesão não ocorreu,
mas a lesão a um preceito fundamental ainda não ocorreu, mas o ato do poder público tem o potencial, né, tem um potencial lesivo. Então, eu entro com a DPF para evitar que isso aconteça. E pode ter também uma hipótese de cabimento já para reparar uma lesão que já aconteceu. Um ato do poder público lesou algum preceito fundamental, e aí eu vou buscar a reparação, né? Vou buscar a suspensão, né? Que esse ato do poder público seja suspenso, pare de lesar, e também venha reparar esse preceito fundamental. O segundo cabimento, a segunda hipótese, está prevista no parágrafo único, que é chamada pela doutrina de equiparação. Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo. Aí vem federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição, tá? Então, esse caberá também, a doutrina chama de equiparação, né? Aquilo que estaria... então, eu vou considerar uma equiparação que... Eu vou considerar que essa controvérsia constitucional, né, é equiparada a uma lesão de preceito fundamental. Então, eu posso também, vai ter também cabimento a DPF. E é justamente aqui nessa hipótese desse cabimento por equiparação de controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo, é que a gente enxerga aquela exceção ao controle de concentrado, que em regra geral ele é abstrato, e nós temos algumas exceções em que ele não vai ser abstrato, e uma delas é justamente a DPF incidental. Então, eu posso, com base neste cabimento, nessa previsão de cabimento da DPF, pode ser que eu enxergue a possibilidade, a necessidade de eu entrar com uma DPF incidental. Então, eu tenho um processo judicial em curso, né? Então, eu vou ter uma lide, vou ter um processo subjetivo, e aí, dentro desse processo judicial, é praticado um ato, tá? E aí, normalmente, vai ser um ato judicial, tá? Uma decisão judicial, que tem que vai causar essa controvérsia constitucional, ou tem esse potencial lesivo a um preceito fundamental. Então, eu vou entrar com uma DPF que vai ser incidental a um processo em trâmite, tá? É nessa hipótese de cabimento aqui. Ainda falando de cabimento, eu tenho um primeiro requisito de admissibilidade da DPF, que é a inexistência de outro meio eficaz para sanar a lesividade. Então, a DPF é um instrumento constitucional que a lei infraconstitucional, na sua regulamentação, né, da norma constitucional, deu um caráter subsidiário. Isso está previsto lá no artigo 4º, parágrafo 1º da lei. Vale a pena dar uma lida, tá? Só cabe a DPF quando não couber ADI ou ADC ou uma outra ação que tenha a mesma eficácia que ela, seja ação de controle abstrato de constitucionalidade ou não, tá? Por exemplo, se no controle difuso, com a declaração de inconstitucionalidade, eu já vou conseguir sanar a lesividade, então o STF pode entender que não há necessidade da DPF, tá? No controle difuso já é mais difícil, porque pode ser que eu consiga demonstrar a necessidade, né? O controle difuso pode não ser um meio eficaz para sanar a lesividade, porque vamos lembrar que o controle difuso, em regra, tem efeito só para as partes. E na DPF, se eu estou em sede de controle concentrado, significa que a decisão proferida em sede de uma DPF vai ter efeito geral, vinculante, ex tunc, né? Então, eu posso conseguir demonstrar que a eficácia eu só vou conseguir mesmo com a DPF, porque ela tem um alcance mais amplo do que a decisão sobre a lesividade em controle difuso, tá? Naquela hipótese denominada por equiparação, naquela hipótese do parágrafo único, já está claro aqui
que eu tenho um outro requisito de admissibilidade, que é demonstrar que existe uma controvérsia relevante, tá? Com relação a essa questão constitucional. Qual que é o parâmetro de controle na DPF, né? Qual que é a norma constitucional ofendida que eu vou usar como referência para realizar o meu controle? E aí é que é importante a gente observar que a ação é arguição de descumprimento, não é arguição de inconstitucionalidade, tá? Então, embora seja uma ação constitucional tratada dentro do tema do controle de constitucionalidade, mais especificamente o controle de constitucionalidade concentrado, o que está sendo arguído não é um controle não é propriamente um controle de inconstitucionalidade, é um controle de descumprimento, então descumprimento é algo maior do que inconstitucionalidade, e é um descumprimento de um preceito fundamental, tá? Não de uma norma constitucional, vejam bem. E aí nós vamos ver que preceito fundamental não é sinônimo de norma constitucional. Mas, por outro lado, nós não temos nem na Constituição, nem na lei infraconstitucional, a definição do que seria preceito fundamental, tá? Então, essa definição é feita pela doutrina, na prática é feita pelo STF, porque ele é o guardião da Constituição, ele é o último intérprete do Poder Judiciário, ele é o intérprete legítimo da Constituição, ele é o órgão que tem concentrado esse poder de controle, inclusive ele que tem concentrado o poder de controle desse descumprimento de preceito fundamental. Então, ele vai dizer, e aí nós ainda não tivemos nos julgamentos das ADPFs uma tentativa do STF de trazer uma definição mais geral, mais abstrata, que a gente poderia pegar conceitos e definições para aplicar em outras situações, tá? Ele decide de forma casuística e aí ele aprofunda só naquele ponto daquela DPF para dizer se aquilo que está sendo argumentado naquela DPF é preceito fundamental ou não, tá? Ele ainda não deu uma decisão de caráter geral que nos permitiria analisar tudo se é preceito fundamental ou não, tá? Então, a gente está indo ali meio que por a doutrina, né, tem caminhado meio que por exclusão. No livro do Pedro Lenza, ele transcreve esse professor aqui, Cássio Juvenal Faria, que define preceito fundamental como normas qualificadas, que vinculam princípios e servem de vetores de interpretação das demais normas constitucionais. Por exemplo, os princípios fundamentais do título 1 da Constituição, estão lá no artigo 1º, artigo 4º, a gente estudou em Constitucional 1, né, os fundamentos e objetivos da Constituição. Então, esse título 1 trariam princípios, né, que para esse autor seriam preceitos fundamentais, que poderiam ensejar, que seriam um parâmetro de controle, que poderiam ensejar o ajuizamento de uma DPF. Os princípios integrantes das cláusulas pétreas, né, do artigo 60, parágrafo 4º, os princípios constitucionais sensíveis do artigo 34, inciso 7, os princípios que integram a enunciação dos direitos e garantias fundamentais, né? Então, aqui, chamando outra atenção, preceito fundamental não necessariamente é sinônimo de direito fundamental, né? Mas a maior parte da doutrina vai entender, sim, que os direitos e garantias previstos lá no título 2 da Constituição, vamos lembrar que o título 2 da Constituição começa com o artigo 5º, mas não é só o artigo 5º, mesmo porque o artigo 5º traz os direitos e garantias individuais e coletivos. E nós já vimos que direitos fundamentais é algo maior do que direito individual. E ainda assim, nós não vamos considerar, né, direitos fundamentais automaticamente sinônimo de um preceito fundamental. Os princípios gerais da atividade econômica também são considerados por esse autor, estão lá no artigo 70, também são considerados por esse autor preceitos fundamentais da nossa Constituição,
né? Preceitos fundamentais do nosso ordenamento jurídico, que, portanto, poderiam, então, ser colocados como parâmetro de controle. Então, eu coloco lá na minha ação princípios gerais da atividade econômica. E aí eu vou fazer o controle se o meu objeto de análise está de acordo com esse preceito fundamental, tá? Que são os princípios gerais da atividade econômica. Os princípios gerais da atividade econômica vão ser o meu parâmetro de controle, o meu paradigma de controle, porque vai ser considerado, no caso, o meu preceito fundamental que está sendo violado. Na ADI e na ADC, nós vimos que o parâmetro de controle é a Constituição formal, né, a Constituição de 88, com as suas emendas, e os tratados de direitos humanos internalizados. Na DPF, o meu parâmetro de controle é preceito fundamental. E não apenas eu não estou falando necessariamente preceito constitucional, eu estou falando de preceito fundamental do ordenamento jurídico, tá? Então, ele vai ser, a princípio, né, se eu falo que é parâmetro fundamental e não apenas constitucional, parece que ele é algo mais amplo, mas na verdade ele é um parâmetro até mais restrito. Vamos lembrar que aqui no meu parâmetro da DI e da ADC, como eu pego toda a Constituição formal, então toda a Constituição de 88 positivada, eu tenho normas formalmente constitucionais, mas não necessariamente eu tenho normas materialmente constitucionais. Aqui no preceito fundamental, eu estou mais preocupada com o conteúdo, eu estou mais preocupada com a matéria fundamental, com algo que seja materialmente fundamental, do que com algo que seja formalmente constitucional, tá bom? Então, nem toda norma constitucional servirá de parâmetro para a DPF, porque a gente sabe que dentro da Constituição formal eu tenho diversas normas que são apenas formalmente constitucionais, mas não são materialmente constitucionais. Então, essas normas que não são materialmente constitucionais não vão ter essa característica de ser preceitos fundamentais, não vão poder ser parâmetro de controle de uma DPF. Então, eu vou ter que analisar o conteúdo do dispositivo e não apenas a forma, ou seja, não apenas o fato dele ser uma norma constitucional formal ou não. E qual que é, então, o que pode ser objeto de análise? Aqui, de novo, quero chamar a atenção que aqui é uma arguição de descumprimento, não uma arguição de inconstitucionalidade. E descumprimento, então, é algo maior, né? É algo mais amplo do que inconstitucionalidade. Porque inconstitucionalidade eu preciso de demonstrar aquele aspecto, né? Está em violação, está em desacordo com as normas constitucionais, com as normas formalmente constitucionais, ou do ponto de vista formal, ou porque o procedimento não observou, né? O procedimento de elaboração daquela lei ou ato normativo não observou o procedimento previsto na Constituição, ou porque o conteúdo, né, materialmente, aquela lei ou ato normativo não está de acordo com o conteúdo constitucional. Aqui eu estou falando em mero descumprimento a um preceito fundamental. Então, descumprir um preceito fundamental é mais do que eu não estar de acordo com ele formalmente ou materialmente, né? Descumprir tem um aspecto aí, um espectro de possibilidades mais amplo. Então, vamos comparar o que pode ser objeto de análise de controle de constitucionalidade. Na ADI, eu tenho lei ou ato normativo, assim como na ADC, só que na ADI pode ser lei ou ato normativo federal ou estadual. Na ADC só pode ser lei ou ato normativo federal. ADI e ADC, eu só consigo fazer controle de constitucionalidade de objetos de análise posteriores à Constituição de 88, porque eu preciso ter contemporaneidade com o meu parâmetro, né? E o meu parâmetro é a Constituição de 88. O STF não tem competência para fazer análise das constituições anteriores. Então, nós vimos que as leis anteriores à Constituição de 88, elas têm uma análise de recepção ou não. E o que eu posso arguir com relação a elas é que elas descumprem um preceito fundamental trazido, né, pela Constituição de 88, posto em vigência no nosso ordenamento jurídico vigente pela Constituição de 88. Então, na DPF, eu tenho uma possibilidade bem maior de objetos de análise. Outra coisa, a lei
que regulamenta a DPF, ela não fala simplesmente em lei ou ato normativo. Ela fala de forma ampla em ato do poder público. Então, é qualquer ato do poder público, não tem nem esse adjetivo normativo. Então, eu não fico presa naquele caráter normativo de abstração, generalidade. Eu não fico presa naquela função normativa do Estado. Então, é qualquer ato administrativo, executivo ou normativo do poder público. Então, inclui atos do próprio Poder Judiciário, né? Então, assim, uma decisão judicial pode ser um ato do poder público que descumpre um preceito fundamental. E pode ser tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual, quanto no âmbito municipal. Então, bem mais amplo do que os objetos de análise da ADI e da ADC, né? E aí cabe, inclusive, atos do poder público que sejam anteriores à Constituição de 88. Então, aquela exigência da contemporaneidade do objeto como parâmetro já não é observada na DPF, tá? Então, é justamente aqui nessa ampliação do objeto de análise é que eu vou usar aquela subsidiariedade da DPF, né? Quando não couber, então, ADI ou ADC, eu posso lançar mão da ADPF. A competência, nós já falamos, é do STF, nós estamos em sede de controle concentrado. Os legitimados são os mesmos da ADI e da ADC, então são aqueles mesmos previstos no artigo 103, tá? Eu coloquei aqui o artigo 103 para vocês lembrarem quem são. Mas o artigo 103 não é a norma que regulamenta os legitimados da DPF. Vamos lembrar que a DPF está prevista na Constituição, mas não tem qualquer tipo de regulamentação na Constituição. A regulamentação dela está toda na Lei 9.882, e é lá na Lei 9.882 que nós vamos enxergar um dispositivo que fala, né, na prática, que são os mesmos legitimados, ok? Mas tem mais uma peculiaridade, mais uma ampliação da né? De novo, lembrando que eu estou em sede de uma arguição de descumprimento, não de uma arguição de inconstitucionalidade. Então, em todos os eu acho que a minha conexão caiu aqui, pulou o vídeo, mas voltamos, espero que tenha voltado de onde paramos. Então, vamos lá. Eu estava dizendo que a DPF tem todo um aspecto mais amplo, né? Então, nós temos um parâmetro de controle diferenciado, não é só a Constituição formal, são os preceitos fundamentais. Então, eu estou mais preocupada com o conteúdo, estou mais preocupada com algo que seja materialmente fundamental do que com algo que seja formalmente constitucional. Eu tenho possibilidade de objetos de análise mais amplo, né? E eu tenho também uma possibilidade de arguição mais ampla. Porque, embora os legitimados sejam os mesmos da ADI e da ADC, eu tenho a possibilidade de que qualquer interessado solicite ao Procurador-Geral da República que ele proponha arguição, tá? Então, o PGR, ele é um dos legitimados e tem uma previsão no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 9.882, que qualquer cidadão, né, qualquer indivíduo, provoque o Ministério Público, provoque o PGR, para que ele, então, exerça a sua legitimidade e proponha a DPF, tá? No caso da ADI e da ADC, não existe essa previsão. O procedimento aí já fica bem próximo, tá? Da ADI e da ADC, coloquei aqui para a gente relembrar. Então, um dos legitimados vai ajuizar, né? Vai propor, vai elaborar a petição inicial e propor a DPF. Vamos lembrar daqueles requisitos de admissibilidade que eu tenho que demonstrar. Tem possibilidade também de concessão da liminar, suspendendo, né, o ato do poder público que está sendo questionado, por exemplo. Vai ter a requisição de informações, tem a possibilidade de solicitação de informações adicionais, de pareceres de peritos, de audiências públicas, né? Então, aquela que eu chamei de instrução probatória, entre aspas. Eu vou ter a intimação do PGR,
por uma regulamentação geral da Constituição. Lá no artigo 103, parágrafo 1º, fala que o PGR vai ser intimado em todas as ações de competência do STF. Então, né, já que eu estou na DPF, que a competência é do STF, eu também preciso intimá-lo para ele manifestar. Vou pausar aqui de novo. Bom, então tem que ter intimação do PGR e também exige aquele mesmo quórum para votação, né, aquele quórum de instalação, e o quórum da maioria absoluta. A decisão, se eu estou em controle concentrado, né, tem aquelas mesmas particularidades processuais que a gente já estudou. Então, é uma decisão irrecorrível, é uma decisão irrescindível, ou seja, não é cabível ação rescisória. Portanto, ela tem aplicação imediata, ela não depende de trânsito em julgado, né? Não faz sentido eu falar em trânsito em julgado, já que a decisão é irrecorrível. Ela tem efeito erga omnes vinculante ex tunc, lembrando que há possibilidade de vinculação de efeitos também aqui na DPF. E aí eu coloquei aqui uma outra observação, que existe um questionamento com relação a se esse efeito vinculante vincularia o Poder Legislativo e o próprio STF ou não. Tá? A lei não é tão expressa quanto é a Constituição nesse ponto. Mas, seguindo aquela linha de que da separação dos poderes, né, da harmonia entre os poderes e da impossibilidade de que a gente ingesse, de que o Poder Judiciário ingesse o ordenamento jurídico, ingesse a Constituição, então eu não posso entender como vinculado o Poder Legislativo, né, a função normativa do Poder Legislativo e o próprio STF, plenário, né, fazendo aquela mesma análise que a gente fez para a ADI e para a DC. E, por fim, sobre a DPF, desculpa, eu gostaria de falar da sua fungibilidade. Ela tem aquele caráter subsidiário, né? Ela só pode ser interposta se as outras ações não couberem, mas se eu entro com uma ADI contra uma lei que é anterior à Constituição de 88, né? Então, assim, a minha ADI está errada. Nós vimos que a ADI, a exigência de contemporaneidade do parâmetro com objeto, e o STF só tem competência para exercer controle da Constituição de 88 para cá. Então, o parâmetro dele é a Constituição de 88, né? Então, uma lei anterior, à Constituição de 88, eu não consigo confrontar por controle de constitucionalidade concentrada, por ADI, eu não consigo confrontar. Mas, por arguição de descumprimento, tá? Eu consigo. Então, se eu entro com a ADI de forma equivocada, o STF pode receber como a DPF. Se ele identificar que a norma constitucional violada, né, aquela norma constitucional apontada como o parâmetro de controle, ela tem a natureza de preceito fundamental. Claro, né? Para ele fazer essa fungibilidade, ou seja, para ele trocar uma ação pela outra, todos aqueles requisitos de admissibilidade têm que ser aquelas hipóteses de cabimento. Os legitimados é fácil porque são os mesmos, mas aquelas hipóteses de cabimento, aqueles requisitos de admissibilidade têm que estar presentes, porque senão ele vai converter a DI em ADPF, mas na hora que ele for analisar os requisitos de admissibilidade, ele não vai conseguir ir para frente com aquela DPF. O contrário também, tá? Se entra com uma DPF e é uma lei posterior à Constituição de 88, então pode ser uma ADI, o STF pode entender que cabe a ADI, e como a DPF ela é subsidiária, ou seja, ela só cabe quando não couber ADI ou ADC, então nós vamos dar preferência para a ADI e ela vai acabar sendo recebida como ADI ou ADC, ok? Quero só aproveitar aqui que está escrito CR, e uma vez uma aluna me perguntou se estava errado. Normalmente eu coloco CF, né, que é a Constituição Federal, mas tem algumas pessoas que colocam CR, que é a Constituição da República. E aí, provavelmente, no meu material, eu copiei aqui essa parte e estava CR, mas não é errado não, tá? É que pode ser Constituição Federal ou Constituição da República Federativa do Brasil. É a mesma coisa. Uma DPF de grande repercussão
aquela decisão, a decisão do STF sobre o aborto de fetos anencéfalos foi proferida em uma DPF, em uma ação de descumprimento, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, tá? Os atos do poder público impugnados eram atos do Ministério Público e do Poder Judiciário de considerar crime esse tipo de aborto, né? E os preceitos fundamentais violados, né, utilizados como parâmetro, dignidade da pessoa humana, direito à saúde, direito à vida da mãe, né? E então, nós estudamos essa decisão do STF quando a gente estudou a hermenêutica constitucional, né? O fato de que os princípios constitucionais, as normas constitucionais não são absolutos, né? Os princípios constitucionais não são absolutos, então esses preceitos fundamentais não são absolutos. E em determinadas situações eles precisam ser harmonizados, né? Sopesados aí. Nós discutimos, inclusive, sobre a perspectiva da dignidade da pessoa humana, já que eu tenho a dignidade da pessoa humana da mãe, mas eu também tenho a dignidade da pessoa humana do feto, né? Então, me parece um grande exemplo, né, de preceitos fundamentais sendo aplicados em casos concretos, né? Sendo aplicados em atos do poder público. E então essa decisão sobre a possibilidade, né, o fato de não ser típico, né, não ser crime o aborto do feto anencéfalo, foi discutido em sede de ADPF. Tem várias outras, obviamente, ADPFs, por conta do nosso tempo curto. Infelizmente, nós não vamos ter tempo de estudar algumas delas, para a gente ter alguns exemplos mais práticos, mas fica aí, à medida que vocês tenham tempo, vocês deem uma pesquisada, para vocês terem um contato maior com relação a isso. Mas vocês tendo esses conceitos, né, bem fixados, aí ao longo do curso, da vida profissional de vocês, vai ser fácil, né, analisar essas ADPFs. Então, é isso. Ficamos aqui com esse vídeo e teremos amanhã, então, um encontro online que a gente vai terminar essa matéria, vamos terminar essa questão das ações constitucionais em controle de constitucionalidade concentrado. Espero, vamos ver, né, se vocês já vão ter tempo de estudar a matéria para trazer dúvidas, para a gente fazer aí já uma revisão para a prova. Mas eu vou disponibilizar também para vocês um material de revisão, igual eu fiz para a segunda prova, ok? Então, um abraço, até a próxima.